Galerinha, 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 entramos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos que vamos, galerinha. Fundamentos iniciando. Eu quero aí o bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos, galera. Eita, rapaz, o professor começou, foi doido, ó. O professor começou, foi doido, foi para poder vocês acordarem, gente. Para poder vocês acordarem. Olha aí a professora Gardênia começando aí. Não é, professora Gardênia Cerqueira? É, acorda, 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 menino. Vamos que vamos. É, aí o professor, ó, muda a voz, ó, e dá o bom dia. Eu quero energia. Pessoal aí de Barreiras, Barreira do Piauí, ó. Beneditinos, olha aí. Coronel José Dias, a turma dando bom dia assim tão xoxinho, viu, meu diretor? Então dá um bom dia assim tão xoxinho, entendeu? Olha aí, resultado. Professor, você economiza sua voz, você economiza sua voz, senão você não vai falar mais. Olha a insalubridade, porque pode estourar nossos tímpanos, professor, com esses gritos aí, pelo amor de Deus, não é verdade? Vamos que vamos, minha gente. Coronel José Dias aí com as alunas Rayane e Thaís, ó. Eita, rapaz. E aí, pessoal, mandando ver os bom dia aí. Uns bom dia assim, então, né? Mas, ó, rapaz, Belém do Piauí deu um bom dia, foi gigante aí, ó. Esticado, um bom dia de caixa alta. Quem mais? Lagoa do Barro, é? Não, Lagoa do Barro. É? Lago? É, Lagoa do Barro, não é isso? É, dando um bom dia de caixa alta aí. Show, gente. Show, vamos que vamos, galera. Gente, olha o temazinho da gente hoje. Olha o tema, galera. Olha o temazinho aí, ó. Conformidade, transparência na comunicação, com equidade na aplicação de instrumentos. Eita, 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 dia 30 de agosto. Tá acabando o mês, gente, ó. Tá acabando o mês, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos ter que ir para setembro, né? Setembro é outra história. Setembro é outra história. E nós estamos entrando aí no mês que é o mês 9, hein? Tá acabando o ano, gente. Ó, eita, professor, nós estamos indo no mês 9, você está dizendo que está acabando o ano? E vamos que vamos que vamos. Aí, Coivaras. Bom dia, Coivaras. Lagoa do Barro do Piauí. O pessoal botou em caixa alta aí. Quero saber quem são os mediadores, meus queridos, que estão aí. Pessoal que está em Alvorada do Gurgueia, em Barreira do Piauí, em Belém do Piauí, em Beneditinos, em Cabeceiras, em Campo Largo, em Cocal de Telha 1 e 2, em Coivaras, em Coronel Dias, José Dias. Quero saber aí de seu Arco Verde, quem são os mediadores que estão aí. Coloquem os nomes, meus queridos. Em de Inocência, do Inocência, aliás, né? Em Domingos Mourão, Domingos Mourão, Dom Expedito Lopes, né? Do Inocêncio, rapaz, olha aí, a turma colocando tudinho, tá todo mundo ligado aí. Antônio Marcos, de Belém do Piauí, mediadora Suelma, isso, não estourei os tímpanos de vocês não, né? Eu não estourei os tímpanos de vocês, mas tem um pessoal também que tá aí no YouTube, meu diretor, ó. Pessoal que tá aí no YouTube, aí, rapaz, então ainda tem mais gente aí lá para baixo ainda, Fronteiras, Isaías Coelho lá em PTV, tem Fartura, Piauí, tem Elandre Salles, tem Padre Marcos, e Acho Frio, rapaz, a turma, Capitão de Campos, Aldenor Lila aí, Capitão de Campos, ó, Adeila Souza, lá ali no YouTube também, não é brincadeira não, vamos que vamos. Coronel Dias aí, mediadora, Silva Oliveira, rapaz, Maria Gildete, lá em Isaías Coelho, Maria Aparecida, em Dom Inocêncio, rapaz, ó, um anexo do Cansanção, a turma da brincadeira, rapaz, hoje o negócio tá brincadeira, hein? Quero a participação de vocês todos, hein? E bota aí o nome da galerinha também que tá aí em cada sala, tá, gente? Domingos Mourão, a professora Giovana, aí, ó, com alunos Débora, Emerson, Darlane, Gustavo, Gilmara, Joyce, a Viviane Mayra aí em Coivaras, né? Show! Vai botar o nome aí que depois de Coivaras aí, quem botar o nome eu vou falando depois, tá certo? Vamos que vamos. Conformidade. Vamos estudar o construto? Vamos.
qualidade que estarem conforme, identidade, faz uma analogia à conformidade. O que é isso, por exemplo? A conformidade é um substantivo feminino, tá? Ela traz a perspectiva de você ter conformidade nos padrões, nas opiniões, mas não para por aí, não. A conformidade, na comunicação especificamente, para vocês, meus queridos, técnicos em secretariado, técnicos de alta performance, não é técnico de qualidade não, porque o canal Educação não forma técnicos em qualidade não, tá? Forma em alta performance, técnicos com excelência. Qualidade é só para vocês entrarem no mercado, viu? Só para vocês entrarem no mercado. Veja o seguinte, ó. Algumas empresas, por exemplo, de contabilidade, elas reforçam muito a comunicação interna, gente, por meio de alguns tópicos que são importantes. O quê? A ênfase na transparência, a ênfase na produtividade, os efeitos numa crise, os efeitos de rotatividade de pessoas especificamente, a quebra de boatos. Você não pode extinguir, certo? Mas você pode quebrar. Como assim, professor? Vou já dizer o que você pode fazer. A questão de valorizar a cultura organizacional e a participação do colaborador nos resultados. Veja o seguinte, ó, quando eu falo na questão, vou pegar aqui boatos, pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. Veja o seguinte, presta atenção, tá certo? Presta atenção. Tá aí, técnico em secretariado. Técnica em secretariado. Como é que a técnica em secretariado e o técnico em secretariado vai diminuir as fofocas? Fofocas estão ligadas aos boatos, certo? E aí o que acontece? Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Aonde tem gente, tem fofoca. Aonde tem gente, tem fofoca. Não é, meu diretor? Não tem como. Pois é, tá falando aqui que o estúdio número tal tem aqui, né? Estúdio 7? O estúdio 7 aqui, né? Depois vocês vão perguntar quem é que fica no estúdio 7, certo? Em toda empresa vai ter, gente, boatos e fofocas. O que é que acontece com um profissional de secretariado? É uma pessoa que vai ter contato com vários setores. E o que ele tem que fazer com os boatos? Ó, escuta e para nele, para nela. Escuta o boato e para nela. Por quê? Porque se o técnico e secretariado, que tem que ter esta sensibilidade em relação à comunicação, ele prestar atenção, tudo vai girar em torno desses boatozinhos. E aí esse boato pode se tornar, por exemplo, um telefone sem fio, onde ele vai aumentando a história, vai aumentando a conversa. Tu já pensou nisso aí? Nos boatos que são colocados? O quanto isso pode prejudicar as pessoas? Pois é. Então, você tem que entender que faz parte do processo para a execução de uma atividade, né, de excelência, que você tenha uma conformidade na comunicação, que você possa adaptar a sua comunicação, por exemplo, para as pessoas que estão lá no operacional. Você vai falar de um jeito, tá? Mais simples. Para as pessoas que estão no tático, você vai falar de uma forma que elas possam ver que vai existir aí uma forma de executar aquela comunicação, ou seja, usa um pouquinho mais de termos técnicos, né? Porque são pessoas que estão ali no gerencial e tal. Mas para o pessoal do estratégico, a situação é mais ampla. Então é um outro tipo de comunicação, tá? Bem mais complexo, porque exige um grau de decisão muito mais rápido, agilidade mais rápida na comunicação. Todavia, meus queridos, lembre do seguinte, que o que a gente vai reforçar durante essas duas aulas hoje é como você pode alinhar esta comunicação, como você pode fazer com que a comunicação melhore com as pessoas, tá? Independente das situações que aconteçam. Por quê? Porque mal entendidos vão ocorrer, conflitos vão ocorrer,
né? Você ter que falar com a pessoa que não gosta de você, vai ocorrer. Ou o contrário, que você não gosta dela, vai ocorrer também. Por quê? Porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. No entanto, dentro das organizações, você tem que ter uma postura de respeitar as pessoas. O respeito às pessoas, ele está dentro dessa condução aí, né? A condução é o meu direito, termina onde começa o seu. Por exemplo, se você não respeita a religião da outra pessoa, se você quer impor a sua religião para outra pessoa, você não está se comunicando de uma forma positiva, certo? Você tem que saber que existe a diversidade. Então, você não pode querer impor ideias religiosas para outrem dentro da organização. Você está se comunicando de uma forma errada. Você vai entender que ela tem uma crença naquela religião e você tem outra. Por exemplo, que as empresas hoje trabalham e tentam comunicar para até aumentar a produtividade aqui na comunicação, primeiro, respeito à diversidade e à escolha religiosa e o trabalho da espiritualidade. O que é isso? A espiritualidade, ela é bem clara, minha gente. Você vai trabalhar os valores e os princípios, você não vai trabalhar a religiosidade. Então a empresa ela comunica que os valores e princípios estão ali em conformidade à sua missão, visão e valores. Olha que maravilha, porque aí você trabalha a espiritualidade e deixa lá um localzinho para quem quiser fazer oração, para quem quiser rezar, para quem quiser meditar, para quem quiser fazer o que quiser de acordo com a sua religião. Então a empresa ela comunica uma situação que ela dá liberdade, até porque o Estado é laico, né? O Estado não tem religião de uma forma geral. A federação, o país, não existe uma religião específica, temos várias crenças. Então, estou tocando num ponto para você ver o quanto é importante estes pontos aqui que estão analisados aqui nesse slidezinho aqui, ó. Nesse slidezinho que está aqui embaixo de mim, aqui na telinha, certo? Você sabe quais são as vantagens? As vantagens são essas, de uma comunicação interna que seja clara, transparente, que possa facilitar o envio do emissor da mensagem para o receptor e ele possa decodificar de uma forma que ele entenda qual é a melhor situação a ser trabalhada ali. E será que eu entendi isso mesmo? Nós vamos ver lá na frente, principalmente instrumentos chamados de feedback interno, tá? O feedback interno, ele vem com feedback também invertido. Opa, estou vendo aí muita gente sendo colocada aí, os alunos aí, de Isaías Coelho, show de bola. Vou já citar esses nomes tudinho. Podem colocar aí os nomes de cada um dos polos, tá? De quem está nos polos, gente, que a gente avança aí, tá certo? Quando a gente aprofunda nesta conformidade, olha aí no slidezinho, quando a gente aprofunda, eu sei do seguinte, que eu preciso construir uma cultura que seja em conformidade com a organização, tá? É claro que o que melhora? A transparência. Por exemplo, como treinamentos voltados para o compliance. Saúde, treinamento vai trazer saúde? Vai trazer saúde. Esta saúde é a saúde da transparência, do diálogo, da reflexão, desta profunda comunicação que precisa existir. Por que a gente coloca os valores da conformidade? Porque, por exemplo, esses valores, gente, estão ligados aos princípios. E os princípios que regem a organização para que ela chegue na visão. Tá, mas se eu quero realmente entender como é que está hoje a comunicação, que tipos, né? Algumas empresas como a Capterra, ela enfatiza alguns tipos de comunicação com as suas ferramentas efetivas. Olha só, você tem hoje o e-mail, por exemplo, tá? Que é bom para o quê? Para atualizar os grandes grupos, né? Mas é ruim para quê? Para colaboradores com tempo restrito para estar acessando. Mas funciona bem
como ferramenta de colaboração para as reuniões. E mais, ainda coloco mais, protocolos, tá? Para os protocolos também, porque hoje serve como um protocolo de internet, serve como um protocolo de um histórico. É claro que você tem que ter esse e-mail, né, na sua conta, e esse e-mail ele vai ter de ser alimentado, ele vai chegar à tua capacidade de e-mails ali, né, porque se você tiver muito tempo com o e-mail, ele vai chegar no seu máximo de armazenamento e você vai ter que pagar pela armazenagem dessas mensagens. Mas é justo porque é o teu histórico que está lá. É uma ferramenta que, é claro, as mensagens ali trabalham com uma perspectiva de colaboração, tá? Principalmente porque é bom para gerar ideias. Se no e-mail eu coloco os grandes grupos como foco e trabalho o tempo, né? De certa forma é ruim para quem tem pouco tempo, já serve como um protocolo. Mas as mensagens podem ser conversadas de forma privada, onde você tem ali o sigilo, fora que trazem um histórico que servem para registrar as reuniões. Por outro lado, eu tenho as videoconferências, forma de se comunicar entre equipes. O fator positivo é que as reuniões podem ser feitas com diversas equipes diferentes, em locais diferentes, mas é um fator negativo para a comunicação de rotinas. Por quê? Porque você tem que levar mais tempo para estar relacionando. No entanto, funciona bem se for registrado também com o e-mail e com a colaboração de registros de telefones. Já a reunião presencial, como ferramenta de comunicação, traz a perspectiva de deixar mais claro, porque você está ali olho no olho, tete a tete. Você pode registrar mais de um fator, né? Tratando-se de um e-mail como uma ferramenta de colaboração, ela vai ficar deixando a desejar. Só que eu tenho que enfatizar os e-mails, principalmente, como eles sendo protocolos do que aconteceu. E aí é que entra, por exemplo, para o técnico de secretariado, aquela situação que ele vai protocolar e passar para todo mundo a ata daquela reunião. Opa, a ata da reunião as chamadas urgentes, de assuntos urgentes, servem para você resolver problemas rápidos, graves. Mas, quando pode ser usado? Porque na maioria das vezes pode ser que esteja fora de área. Porém, eu tenho que entender que essas ferramentas de comunicação efetivas, elas vão todas utilizar, e aí ela funciona bem quando é uma videoconferência, funcionar de forma tecnológica, digital, e eu dependo aí da internet. Todavia, gente, nesta era digital, eu não posso, numa era digital que nós estamos vivendo, eu não posso deixar de dar a garantia do serviço que é prestado. Então, a garantia de qualidade total, é o início. Lembre-se que, depois dessa garantia, vem a excelência. Opa! Excelência como um indicador que vai fazer com que as mensagens sejam passadas para as equipes sem falhas no entendimento, certo? Sem falhas no entendimento. Então, isso tudo está linkado a como é que eu vou avaliar esta conformidade. Mas aí tem uma cadeia. Eu tenho que ter critérios. Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer em cada um dos grupos. Eu posso ter grupos onde eu vou declarar a conformidade, de acordo com que eu estou lá com os grupos de interesse, se as mensagens não estão sendo passadas e entendidas. Se não forem entendidas, eu posso fazer constantes inspeções nesta comunicação, na avaliação desta comunicação. Fazer, por exemplo, a etiquetagem de mensagens que deram certo e que não deram certo. E criar ensaios para verificar qual é a melhor forma de se comunicar. Porque, por exemplo, nesta comunicação que é
respaldada pela qualidade, pela excelência especificamente, ela tem que ter uma certificação. Assim como a certificação do sistema tem que ter, do produto também, das pessoas que envolvem ela e do serviço que é prestado. Então, a avaliação de conformidade, da conformidade da comunicação, gente, ela só vai ser uma referência para o pessoal aí que está em Riacho Frio, a Lia Raquel, né? O Cauã, a Cauane Araújo, junto com a Samira, com a Sabrina, com a Vitória Alvorada do Gurgueia, a Rita de Cássio, o Pablo, a Bruna, a Bianca, o Rubinho, o Renan, a Aldenora Lila aí falando, aí de Capitão de Campos. Todos vocês têm que entender que essa comunicação ela só vai realmente ser vista como uma comunicação nos padrões se ela for certificada. E a certificação, gente, geralmente se encaixa em grandes nomenclaturas como a ISO. A ISO, ela referenda uma comunicação de alta performance, tá? A ISO como um órgão certificador de garantia da qualidade. Para início, para manter é outra história. Para manter outra história. Mas comunicar-se constantemente faz parte do ofício de vocês, técnicos em secretariado. Ok. Você tem que ter a habilidade de trabalhar esta comunicação pelo menos de 4 formas. Lembra que eu reforcei para vocês? Essas vocês não vão esquecer nunca, porque a gente repete sempre. Digital para quem entende da forma digital. Ponto. Nós estamos na era digital, né? Visual para quem está com a sua visão aguçada, a sua capacidade de observação em extrema sintonia de interpretação. Então, para quem entende melhor se for por gráfico, para quem entende melhor se for por desenho, para quem entende melhor se tiver ali uma nomenclatura que traga, tá? Fotos, principalmente, é uma comunicação que você tem que passar de forma visual. Quando eu entro na auditiva, é o saber ouvir. O saber ouvir para poder executar algumas ações. Opa! Saber ouvir para executar algumas ações é para você entender e interpretar. E aí eu melhoro o meu diálogo. Eu melhoro o meu diálogo. Melhorando o meu diálogo, eu reforço o quê? Uma comunicação mais assertiva. Sabe por quê, gente? Tem gente que confunde. Tem gente que confunde comunicação assertiva com comunicação, agressiva. Eita, professor, é mesmo? É mesmo. Agressiva. E no caso, a agressiva é em relação a, por exemplo, pedir para o meu querido diretor dar aqui uma compartilhada nesta telinha aqui. Nesta telinha, meu querido diretor, olha só, assertivo. Tem gente que confunde. Gente que diz assim, dentro do ambiente de trabalho, certo? Preste atenção. Eu sou positiva. Eu falo na cara. Né? Fala na cara, certo? Eu sou transparente. Doa a quem doer. Ok. Só esquece de uma coisa. Você pode falar na cara, mas com um tom baixo. Você pode falar na cara sem provocar. Você pode falar na cara sem debochar a pessoa, né? Sem desmerecer a pessoa, sem humilhar a pessoa. Isso pode ser feito. Porque tudo isso, quando eu implanto, né, este modelo de comunicação, é um modelo agressivo. Você falar para a pessoa o que ela precisa ouvir e não o que ela quer escutar, vai ser sempre uma perspectiva assertiva, com cuidado e zelo.
mas que a pessoa precisa ouvir aquilo sim. E que se a pessoa ela cometeu aquela situação e aquela situação ela beira a quebra de conduta, por exemplo, dentro de uma empresa, vai ter que ser dito, não é verdade? Isso realmente é para quem tem uma comunicação assertiva e coloca-se como uma situação. Agora, ela pode ser interpretada de várias formas, a comunicação. Quem está recebendo a comunicação pode achar que a pessoa está falando para prejudicar, pode achar que está falando porque quer ser mais do que a outra pessoa, porque quer interferir lá naquela atividade daquela pessoa, entendeu? Então pode ter muitas interpretações. O que acontece é que na comunicação eu vou ter sempre os chamados ruídos. Você pode até tentar ser assertivo, mas mesmo você falando baixo, você só falando com aquela pessoa, você direcionando que é um problema que não pode mais acontecer, você colocando as situações dessa forma, a pessoa pode entender aquilo como o quê? Uma invasão de privacidade, ou que aquela pessoa está se metendo aonde não é para se meter. N situações podem ser criadas aí. Agora, nada que o diálogo não possa resolver. É claro que nas comunicações, por exemplo, quando há os conflitos, quando não tem diálogo, bem, o conflito fica lá, amortecido lá, né? Aliás, adormecido e permanece. Se não prejudicar a organização, show de bola, maravilha. Sabe por quê? Porque cada um está fazendo o seu quadrado ali, né? O seu quadradozinho, tá tranquilo, cada um lidando com as suas situações. Na hora que for passar, se depender daquela pessoa, passa as informações e recebe as informações de forma respeitosa. E as pessoas não são obrigadas a gostarem umas das outras, mas elas são ali obrigadas, como postura profissional, a se comunicarem para não prejudicar, quando for prejudicar a empresa, a organização. Por que eu estou colocando isso? É importante que essa assertividade você tenha na cabeça e você saiba que este é um ponto decisivo, gente, dentro das organizações, porque você vê muito, mas muitas situações como essa, certo? Que por questões comportamentais, as pessoas não entendem a forma de se comunicar. Sabe por quê? Porque a gente deveria, por exemplo, estudar mais português e a gente não estuda, interpretar mais texto e a gente não interpreta. Lembra que português e matemática, por exemplo, são as duas disciplinas que a gente vai levar para o resto da vida. Então, tá ruim em português? Tá ruim em português? Tá ruim em matemática, que vai te dar o raciocínio lógico matemático? Pois é. Se tá ruim, minha gente, dá uma reforçadinha, porque dá tempo, né? Você está fazendo simultaneamente ali o curso voltado para técnico e secretariado e a fase estudantil, a fase escolar sua. Então, dá para você ali já dar o equilíbrio. É claro que está cansativo, nós sabemos disso, mas não deixa de se empenhar não, que é importante você fazer esse equilíbrio, porque quando você estiver também no mercado de trabalho, você vai ter que se virar nos 30. O mercado não está fácil. Tá? E a competitividade é muito grande. Então, quanto mais você tiver uma comunicação educada, respeitosa e assertiva, melhor você se encaixa nos padrões das organizações e na tua postura ética. Olha, eu não gosto muito de matemática não, tá dizendo aí ali a Raquel. Eu estou vendo aí. Você está dizendo, que bom que você está sendo transparente, né, diretor? Que bom que ela está falando, porque é importante o resto da vida, né? Para começar a história, viu, Lia? Você vai ter que receber dinheiro, né? Vai ter que receber o teu saláriozinho. Para receber o teu salário, tu vai ter que converter o teu conhecimento em tua mão de obra. E a tua mão de obra vai ser remunerada. Uma coisa está ligada à outra. Então, tu vai ter que fazer os cálculos ali, certo? Fora que quem tem um português forte se comunica bem. Quem lê muito, vocês sabem disso já há anos, não é? Quem lê muito
consegue falar melhor, consegue entender melhor, consegue entender o que está acontecendo entre as linhas. E aí fica para você, tá? A tua autorresponsabilidade de fazer o investimento. Foca nas habilidades e competências que você tem, ó, lá embaixo, quase zero. Tá certo? Quem mais está colocando aí, minha querida? Tá rindo, né? Pois é, isso mesmo. Vamos que vamos. Então vamos para lá, meu diretor. Vamos que vamos. Então, aprender a entender o outro, primeiro para depois ser entendido. Ter um embasamento científico na hora que for se comunicar. Aprender a ouvir, uma das habilidades que o negociador tem muito é ouvir. Se a gente tem duas orelhas, se a gente tivesse só uma, eu até dizia assim, não. Você tem que falar e ouvir ao mesmo tempo, falar e ouvir ao mesmo tempo. Mas a situação do ser humano é um negócio impressionante, né, meu diretor? A coisa mais parecida com o ser humano é a gente. Coisa mais parecida com o ser humano. Por quê? Porque nós temos dois ouvidos e a gente fala mais do que escuta. Aí, resultado, não tem quem consiga ser assertivo desse jeito, gente. Você tem que ter ali uma postura de intermediador, de mediador nos conflitos. Tem que ter atenção ao que você fala, as palavras vão e não voltam mais. Tem que buscar a tua evolução contínua para ter uma comunicação assertiva, para que você possa ter mais conteúdo. E tem que saber o momento certo. É claro que às vezes você pode errar, mas o momento certo para você estar falando, passando as comunicações, quer sejam elas comunicações de orientação, quer sejam elas comunicações de direcionamento, principalmente, e elogios, por exemplo. Agora, tudo isso com transparência. Tá? Tudo isso com transparência. A qualidade nesta transparência ela é importante. Lembra disso. Lembra que a qualidade do que você vai passar, ela está muito ligada, ó, ao conteúdo. Eu só vou ter conteúdo se eu tiver, buscando muito a literatura, certo? Buscando muito a literatura. Então, transparência faz parte desse processo da comunicação. Quer ver? Veja aí, num trabalho realizado dentro da empresa, por exemplo, ó, o chamado fantasma do oculto, do gestor oculto. A ênfase aqui é o seguinte, você já se perguntou por que tão poucos gerentes estão ao lado das suas equipes? Em algumas equipes ocorre muito isso. Você já foi promovido a um cargo de gerência e tem um novo escritório sofisticado? Isso acontece o tempo todo. Como você pode esperar liderar alguém se estiver oculto e sua equipe não o ver todo dia? Ou seja, o que acontece é, olha só a frasezinha que é a ênfase. A comunicação precisa da presença das pessoas. O pior do que acontece é o seguinte, ele está recebendo salário e o bônus, e bônus por atingir metas. Isso aqui, gente, é para caracterizar uma pessoa que ela está ausente constantemente e ela não se comunica bem pela sua ausência, principalmente. Eu posso estar ausente e conseguir uma comunicação eficaz? Posso, mas dentro do ambiente de trabalho, eu, como gestor, você, como um técnico em secretariado, mesmo não sendo líder, aliás, mesmo não tendo o cargo de chefia, você pode ser um líder presente através da comunicação. Porque o que acontece? Alguns gestores, eles não estão nem presentes, nem presencialmente, nem virtualmente. E ainda assim eles querem que as metas, as bonificações, elas sejam atingidas, porque eles não comunicam nada, não acompanham, não monitoram, não avaliam. E como é que eles querem ter êxito na sua execução das tarefas? O que eu coloco para vocês é que o profissional ele tem que ser transparente na sua comunicação. Não posso estar naquele momento lá, eu tenho que trabalhar a perspectiva de ter alguém que replique a minha comunicação. Então, a discussão em relação a líder versus chefe, ela continua.
com a postura de chefia, eu não consigo avançar. Alguns hoje se conseguem manter no mercado, sim, mas o líder está cada vez mais tomando o seu lugar de direito, que é estar à frente das equipes. Por quê? Porque ele não é aquele gestor fantasma, ele tem responsabilidades principalmente. Agora, quando o integrante, por exemplo, do time não sabe explicitamente o que se espera dele, ou seja, faltou o conhecimento acerca do que é e precisa ser comunicado, já era. Isso gera o quê? Conflitos por transparências de responsabilidades. Profissionais dedicados se sentem injustiçados. Feedbacks são realizados sem o fundamento ocasionado por conflitos também, porque sem fundamento nenhum. Eu não tenho uma base, eu não sei o que eu faço, o que eu tenho para fazer, e já era. A ociosidade e os gargalos, eles acontecem. Vejam bem. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela aqui. Olha só. Esse caso aí, gente, é emblemático. É emblemático. Veja só. Presta atenção. Por quê? Porque a primeira coisa que um líder precisa fazer para a equipe chegou alguém novo, eu passo as atribuições daquele cargo, eu comunico as atribuições. Quem é que geralmente dá o suporte para o gestor, para o líder? O técnico em secretariado. Ele dá esse suporte aí. Ele faz lá, digita, tá? E aí a tua informática tem que estar aí, né? Em ponto de bala, porque você vai digitar as atividades que estão relacionadas àquele cargo e quem sabe, porventura, ali você vai estar comunicando também para ele o que ele precisa fazer na função dele. A maioria das empresas não faz isso. Não está discriminado lá no cargo, na descrição dos cargos, o que é que o colaborador precisa fazer. Algumas, que são mais profissionais, elas entregam um documento onde há uma assinaturazinha lá. Ele entrega dizendo que recebeu. E aí, o Recursos Humanos tem ali o registro, tá? O registro de que foi comunicado por escrito, né? Mas eu posso passar para alguém, por exemplo, que este alguém precisa ouvir. É uma pessoa auditiva, para poder entender. Então, eu preciso do líder, ele relatando ali, o que a pessoa precisa fazer, tá? Num papelzinho, e passando as tarefinhas, colocando lá o que cada um precisa fazer, falando, porque tem gente que é auditiva e na comunicação ela entende mais rápido ouvindo. Já tem gente que ela vai entender fazendo junto, é o sinestésico, usando o tatozinho e os outros sentidos em comum acordo, fazendo junto. Já tem outros que você pode colocar em um gráfico e relacionar lá numa apresentação em PowerPoint, por exemplo, tá certo? E a pessoa vai entender lá no gráfico o que ela tem para fazer, etc e tal. Porque ela é mais o quê? Visual. Então, existem as formas de se comunicar e se adequar. Se eu tenho um chefe que só se comunica de uma forma, pode ter certeza, existem debilidades ali. Existem situações que, porventura, não vão ser entendidas. E aí eu vou ter aquele movimento calango. Sabe qual é o movimento calango? Você vai para a reunião, vai passar as coordenadas para cada um, as atividades, né? Aí você fica na reunião e pergunta se o pessoal entendeu. Aí o pessoal faz assim, com a cabeça, desse jeito. Tá vendo aí, É o movimento calango. O pessoal pergunta, entendeu? Aí todo mundo, entendeu? Entendeu, sim, entendeu. Na verdade, sai da reunião e não entendeu nada. Por quê? Vou botar de novo. Meu diretor deu um zoom aí, Entendeu? Entendeu, sim. Dá até para fazer um meme aí, né? Para fazer, o diretor. Entendeu? Só que não entendeu nada, gente. Não entendeu nada. Sabe por quê? Essa pessoa, ela sai totalmente com vergonha, porque se ela não entendeu, ela não vai falar na frente das pessoas ali, porque senão o pessoal vai achar ela burra. Olha só. Entendeu? Não. Tá vendo? Então você tem que dizer se você entendeu ou não. Tem que ser claro. Tem que ser claro. Se você não der um feedback para a pessoa de como é que você entendeu, e como é que faz então, professor?
Como é que faz, então, para melhorar essa comunicação? Você, como um líder, sem ter que ocupar cargo de chefia, o que você faz? Você entendeu, fulano? A pessoa diz, entendeu. Então, me diz aí como é que você entendeu. Ah, tu tá achando que eu não tô entendendo, né? Tu tá achando que eu não tô entendendo. Me dá só para eu poder saber e a gente não ter um retrabalho. Porque quando a comunicação é feita e se tem a falsa impressão do entendimento, gente, ocorre um trabalho que vai ser refeito novamente, porque a pessoa teve vergonha de dizer que não entendeu. Entendeu? Não. Então, explica novamente de outra forma. Aquela expressão, deixa eu dizer para você o seguinte, ó. Aquela expressão, quer que eu desenhe para você? Não tem? Tem. Aquela expressãozinha, né? Quer que eu desenhe para você? Ela é uma expressão verdadeira, só que ela é utilizada de uma forma pejorativa. A pessoa diz, fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, diz, tu quer que eu desenhe para ti, é? Tu quer que eu desenhe para ti? Essa forma é uma forma agressiva, porque é o seguinte, o que é que eu desenho, na verdade é o seguinte, tem pessoas que entendem realmente só por desenho a comunicação. Não é ela obrigada a entender do jeito que você está falando, entendeu? Entendi, não entendi. Resultado, gente, hoje, dentro das organizações, a conformidade na comunicação, a transparência, todo o desenvolvimento de uma melhor comunicação é você fazer com que ela chegue ao receptor e essa pessoa possa interpretar e ela dizer que entendeu verdadeiramente. Aí eu tenho que colocar, por exemplo, vou dar fazer um comunicado, né? Coloco lá em uma foto, ou um desenho, ou um gráfico, falo, explico, mostro o documento registrado lá falando, etc e tal. Ou seja, para a pessoa ter vários caminhos. Mesmo assim eu não entendi, eu queria fazer. Como é que é então essa tarefa? Como é que é então essa atividade da minha função? Então vamos lá, vamos fazer junto. Eu estou comunicando e fazendo junto, certo? Fazendo junto. Então, a verdadeira comunicação, ela modificou. Isso facilita o aprendizado e o entendimento e a interpretação também, porque tem pessoas com cognitivo diferente do seu. Então, tem essa postura de quem está comunicando. Lembra disso, tá? Retornando para os slides, meu diretor, e aí a transparência, ela tem que ser aplicada, é isso mesmo, olha só. Isso, olha aí, Lia Raquel dizendo até mesmo que fica com vergonha de se expressar. Pois é, fica com vergonha de se expressar mesmo, Lia. Você está certíssima, viu? Olha aí o Matheus aí dando alô aí. Robson, né? Lá de Dom Inocêncio, show de bola. O Robson aí, Estênio também junto aí. Rapaz, a turma grande aí, sanfoneiro aí diferente lá, né? De Dom Inocêncio. A turma não é brincadeira não. Matheus também. Matheus, show de bola, é isso mesmo. Eles pensam que eu caio nas pegadinhas. Ó, meu diretor. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que ele colocou, tá vendo, ó? Não, não caio nas pegadinhas, não, viu? Eu só mando o alô, é pro nome, viu? E vamos ter respeito aí pra galera. Vamos respeitar a galera. Já estamos falando de comunicação com respeito, né? Vamos que vamos, galerinha. Então, eu tenho que adotar a transparência, eu tenho que trabalhar na postura, de que esta postura, quanto mais cultura rígida, mais eu preciso entender que é um modelo de gestão que eu tenho que adequar à comunicação, é um dos principais, gente, principais mecanismos que podem aumentar o engajamento das pessoas dentro das empresas. Então, quanto mais eu tiver uma comunicação simples, mais eu posso fazer com que as pessoas possam executar. Então, eu faço com que eu influencio elas a executar de forma positiva. 64% dos colaboradores acreditam que a equipe, né, de liderança de uma empresa não é completamente transparente ao comunicar os objetivos. Olha só que número, gente. Olha só que número. 64%, tá? As gerações mais jovens de trabalhadores vêm crescendo e cresceram com todas as informações, né?
na ponta dos dedos. E aí esperam que as suas organizações estejam abertas e honestas, ok, mas também as organizações esperam isso. Então, é como se fosse essa figurazinha aqui. Você está tentando correr atrás do alvo, mas se não é passado realmente com transparência, o que ocorre? Simplesmente eu vou estar atirando para o outro lado. Certo, meu diretor? Vou estar atirando para o outro lado. E aí eu não atinjo o objetivo. Então, presta atenção, né? Presta atenção. Resultado, o que eu coloco para vocês é que hoje ainda se trabalha um contexto de melhoria constante dessa comunicação, tratando as pessoas de forma igual. É aí que entra a equidade. A equidade, gente, entra na questão de você tratar pessoas de todos os níveis, quer seja de escolaridade, raça, cor, de onde veio, de forma igual, igualitária, com imparcialidade, levantando assuntos onde todos têm a sua função dentro de uma equipe, todos de mão dadas. Por que que o círculo de mão dadas, ele representa uma força para a organização? Porque você mostra no círculo que ninguém é melhor do que ninguém, certo? Que todo mundo precisa de uma mão do lado esquerdo, do lado direito, então todo mundo precisa de alguém. E não existe início nem fim no círculo, fora que o círculo ele é tido como uma imagem de compromisso, ou seja, de comprometimento, uma aliança por uma situação, em busca de resultados positivos. A equidade, ele traz alguns fatores que são efetivos até mesmo para lidar com as diversidades nas empresas. Primeiro, o aprender de que não existe mais espaço para a exclusão. Segundo, nem para a segregação, e sim para trabalhar a perspectiva, e a segregação aí, no caso, né, é separar as pessoas, especificamente. O integrar faz parte, e a inclusão também faz parte desse caminho do efetivo equilíbrio entre as diversidades. A inclusão aí, ela é representada dessa forma aí, ó. Tanto a inclusão como a integração, como a segregação e como a exclusão. Tá aqui, inclusão. Todo mundo dentro. Todo mundo dentro aí. Tá aí, nós temos portadores de necessidades especiais, nós temos os idosos, as mulheres, LGBTQIA+, nós temos todos, inclusos, as minorias, todas inclusas. Quando eu tenho a integração, eu pego os grupos para interagir entre si, esses grupos interagindo entre si. Quando eu vou e aí questiono a exclusão, é que estes públicos ficam fora da organização ou das equipes, por achar que, por fazer parte de uma minoria, eles não têm competência. E aí, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, presta atenção, tá? Presta atenção aí. A questão da exclusão e da segregação, você tá vendo aqui, ó, todos num grupo separado. Aqui eu estou segregando, tá? Não tem nada a ver competência com habilidades, principalmente, quer sejam físicas. Tem muitos portadores de necessidades especiais que geram mais resultados do que aqueles nós ditos os normais, com todos os nossos sentidos funcionando da forma correta. Então, faz parte de uma cultura organizacional de alta performance trabalhar a integração de todos os públicos, trabalhar a inclusão e comunicar isso como uma cultura organizacional e deixar de lado e praticamente abolir a questão da segregação e da exclusão, coisa que ainda estamos vendo ainda no mercado. Ainda a gente verifica essa situação que acontece. E deve acontecer, com certeza.
aí nos municípios de vocês, como Alvorada do Gurgueia, como Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Cabeceiras, Campo Largo, Cocal de Telha, Coivaras do Piauí, Coronel José Dias, Dom Expeditos Lopes, né? Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Fronteiras, Isaías Coelho, Landre Salles. Embaixo de Landre Salles tem alguma, diretor? Embaixo de Landre Salles? Desse embaixo de Landre Salles ainda tem mais? Tem. Tem a turma lá, ó. Landre Salles, aí tem Padre Marcos, Riacho Frio, turma forte. Fora a turma que tá aí, né? Deixa eu ver a turma que tá aí, ó. E depois de Mediador, olha aí, ó. Pessoal lá de Isaías Coelho. A Elizabeth, né? Quem mais? Deixa eu ver aí. A Islane, a Ivone, o Ivo Moraes, a Lorena, a Nara Célia, a Ariane, a Fabiana, a Lana Lúcia, a Maria Clara, Luciene, Isabel Tuane, Tauane, né? A Ilan Lima, Ilan Lima, né? Ilan Lima, Laura, a KS Line, o Gustavo, o Derek Fernando, e lá em Beneditinos, a Antônia, a Dayana, a Antônia de novo, o Arthur, o Bruno, o Emanuel, o Francisco Salvador, a Isabelle, a Jeane Miriam, Jeane Maria, a Juliana, a Kaline, o Cauã Silva, Kailane da Rocha, Keliane dos Santos, Luiz, né? Fernando, Vitória, Mariana, Thalisson Alves, a Valéria Maria, rapaz, é muita gente. E lá em Dom Inocêncio, professor da Socorrinha, com seus alunos Ítalo, Matheus, Isadora, Alain, o André, olha aí, rapaz, meu xará, muito bem. Marielle, Samara, Mari, Robson, Sara, Ana Lúcia, Zé da Pampa, o Zé da Pampa, ó. Leticinha, Analicinha, né? Analicinha, lá em Dom Inocêncio. Então, vocês são os primeiros e profissionais que veem este conteúdo e podem repassar isso no mercado, gente. Eu faço questão de parar aí nesta imagem para que isso reflita na cabecinha de vocês, tá? Exclusão, segregação, integração e inclusão. Por exemplo, aí na sala de aula, na escola, você não pode fazer brincadeiras de mau gosto, por exemplo, ressaltando, né, as deficiências de alguém, porque isso é uma exclusão. Ou pode caracterizar uma segregação também, se você rotular as pessoas em apenas um grupo, especificamente, como um grupo inferior. Porque você vai levar este modelo para a sua vida e sua vida profissional. Então, o que você tem que trabalhar como profissional, já aí dentro da escola, com os seus colegas, com as professoras mediadoras, é importante você ressaltar que nós, como profissionais, o técnico em secretariado especificamente também, tem a obrigação de criar mecanismos de integração, ou seja, de se comunicar com todos dentro da organização, de fazer com que as pessoas com deficiência, portadores de necessidades especiais, elas possam se sentir parte deste contexto dentro da empresa. É claro, com as suas limitações como qualquer outro, nós temos as nossas limitações também, certo? E essas limitações, elas têm que trazer um ganho a mais para a empresa, trazendo a inclusão, não é? Assim como o pessoal aí que está aí, ó, pessoal aí da aluna Laís, a Arlana, a Edivânia, aí em Campo Largo, e isso, eu quero que coloquem os nomes mesmo. Show de bola, parabéns por vocês estarem aí, parabéns, porque é um diferencial, viu, meu diretor? É um diferencial. Olha só aqui para mim.
Só vocês estando aí, né, colocando o nomezinho de vocês, mostrando que vocês estão atentos, focados, isso já mostra que vocês vão ser um diferencial no mercado de trabalho. Por isso, gente, não perde essa oportunidade de estar aplicando esses conhecimentos, não. De estar praticando isso no dia a dia de vocês, não. Tá certo? Não perde isso. E outra coisa, nós vamos encerrar essa aula agora, e aí eu quero que você, são 3 minutos, continua aí, porque a segunda aula tem mais aprofundamento em relação ao tema. Tá certo? Fui!